Olá a todos. É para mim um grande privilégio poder estar com todos vocês aí no Brasil, Desafio Jovem do Brasil, irmãos queridos por quem temos muito apreço, de quem temos muitas saudades e nosso privilégio poder partilhar o nosso coração com todos vocês. Louvado seja Deus por estas oportunidades, a tecnologia que nos permitem, apesar de todos os contextos em que vivemos, enfim, com base na pandemia que afeta toda a humanidade, podermos ainda assim estar em contacto por intermédio da tecnologia. Então, nosso privilégio podermos usar estes instrumentos para comunicar, para partilhar o nosso coração com todos aqueles que nos escutam. Eu queria ler na verdade, mais do que um texto, mas antes de começar com alguma reflexão, eu gostaria de ler o texto que me foi proposto, que é o texto de 1 de João, no capítulo 13 e o versículo 16. Diz assim: Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E eu queria ler também na Carta aos Efésios, capítulo 5, e quero ler convosco o versículo 1 e 2. Diz assim o apóstolo Paulo: Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus, à semelhança de Cristo, que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós, como um sacrifício bem aceite, pelo Pai, por Deus. No fundo, o que não apenas estes dois textos, mas na verdade todo o Evangelho, e eu pessoalmente considero também as cartas do apóstolo Paulo o Evangelho, as boas novas. No fundo, aquilo que todo o Evangelho nos revela e nos incentiva a viver de acordo com a revelação do Evangelho é que cada um de nós que tem sido amado, alcançado, tem experimentado o amor do Pai, possamos também, como seus filhos, expressar esse amor que temos recebido e de onde nos advém tanto benefício, tanta coisa boa. Por outras palavras, é como se o Evangelho nos estivesse a dizer o seguinte: que o mundo vos conheça, e o Evangelho diz isso, que o mundo vos conheça por serem meus filhos, pela forma como vocês se amam. Por outras palavras, que o mundo nos conheça pela natureza que agora nos habita, o seu Espírito Santo. Que o mundo nos possa conhecer pela natureza que nos habita, o Espírito Santo. E que natureza é essa? A natureza de Deus. Podemos dizer que Deus, na sua natureza, é amor. E, portanto, se essa natureza está em nós pelo seu Espírito, que a possamos revelar, ou seja, que tenhamos esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento, essa revelação de que a medida do Espírito Santo que está sobre a vida daqueles que não está apenas sobre, está na vida daqueles, Deus em nós, pela sua natureza, pelo seu Espírito, que a possamos revelar também
em todas as dimensões da nossa vida e em todo o tempo da nossa existência. Por outras palavras, permitir que o mundo, que as pessoas que não conhecem Jesus pudessem dizer assim: tal pai, tais filhos. Tal pai, tais filhos. Ou seja, que as pessoas à nossa volta pudessem perceber, apesar da nossa humanidade, da nossa fragilidade, apesar dos nossos erros, do nosso pecado, apesar da necessidade que tantas vezes temos de nos arrepender do que deveríamos ter feito e não fizemos, e do que fizemos e não deveríamos ter feito ou dito. Apesar de tudo, que no meio de toda essa fragilidade, porque somos como barro, que possa sair de nós, no nosso viver, a natureza de Deus que em nós verdadeiramente habita. Então, é um pouco sobre isto que eu gostaria de tecer algumas considerações convosco. Por outras palavras, o que estamos a dizer ainda é isto, que cada um que tem Cristo possa amar como fomos amados e como Deus ama. E a pergunta é esta: como é que o amor verdadeiramente ama, e o amor expresso na vida de Cristo? Porque é o que os textos que acabámos de ler nos dizem. Como é que Cristo amou? E eu gostaria de começar por um primeiro aspecto. Deus amou-nos e amou por intermédio de Cristo e ama-nos. Em Cristo percebemos isto. Deus amou tomando a iniciativa. Por outras palavras, estamos a dizer exatamente isso. Quem verdadeiramente ama é aquele que toma iniciativa. É por isso que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus tomou a iniciativa. Vejam o que diz. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha vida eterna. Por outras palavras, o que este texto, entre muitas outras coisas que diz, o que este texto nos revela é o seguinte: que o Eterno que nos amou tomou a iniciativa enviando o seu Filho até nós, encarnando e revelando com a sua vida entre os homens o que significava verdadeiramente amar. Então, Deus toma iniciativa. Ter iniciativa é qualquer coisa, temos que reconhecer, muito difícil para a nossa natureza. Muito, muito difícil. Nós podemos até ter iniciativa 1, 2, 3 vezes, mas depois, tendencialmente, nós costumamos dizer: agora não é a minha vez de ter iniciativa, é a vez do outro. Mas a verdade é esta. Quando nós somos cheios da natureza de Deus, somos, na verdade, e em todo o tempo, impulsionados a termos iniciativa. Nem que seja a iniciativa para estarmos hoje, aqui e agora, abertos para que o outro ou os outros com quem vivemos e convivemos, se quiserem vir ter connosco depois de algo errado que possam ter dito ou feito em relação a nós, que haja no nosso coração essa disposição, essa iniciativa para os acolher. Sim, porque nem sempre ter iniciativa é ir ao encontro do outro. Porque muitas vezes o outro não quer o nosso encontro, não quer a nossa relação. E a pergunta é esta: o que é que acontece quando somos rejeitados? O que é que acontece quando somos rejeitados? Por exemplo, pensar em Deus. Deus, por mais que seja rejeitado, não muda a sua natureza. Ou seja, aqueles que o rejeitam, a esses, Deus e o Evangelho ainda diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E até cansados e oprimidos de o rejeitarem. Porque rejeitar a Deus provoca muito cansaço, muita frustração, muita desilusão na nossa vida. E em Deus nós percebemos que Ele está sempre de braços abertos. Ora, essa é a natureza de Deus. Mas o Evangelho diz que nós temos a sua natureza também. O que significa que em nós deve haver a iniciativa para ir ao encontro daqueles que nos acolhem e que nos recebem e que estão abertos para nos receber. Mas muitas vezes,
Quando isso não é possível, então a pergunta é, será que há em nós o mover do Espírito que nos leva a ter iniciativa, coração aberto para quando houver oportunidade do outro reconhecer de alguma maneira, enfim, o que disse ou o que fez que não devia, tem a disposição para restabelecer a relação? Será que em nós haverá amargura, mágoa, ou haverá esta iniciativa que aguarda há muito tempo um encontro novo, onde possamos expressar aquilo que há de Deus na nossa vida? A iniciativa é qualquer coisa muito importante nos relacionamentos. Aqueles que são casados sabem do que eu estou a dizer. Aqueles que são pais sabem do que eu estou a dizer. Aqueles que têm alguma responsabilidade sabem do que eu estou a dizer. Por outras palavras, o que estamos a dizer é isto. Quem mais ama é quem mais iniciativa tem. Então, deixemos que o Espírito de Deus nos fale de forma a que nós possamos ser a iniciativa para restabelecer ou para estabelecer de novo a relação que de alguma forma se tem perdido. Que haja em nós essa disposição. Que haja em nós essa disposição para que a iniciativa comece no nosso interior. Segundo aspecto de amar como o amor ama. O amor não apenas tem iniciativa, mas outro aspecto muito, muito importante. O amor ama apesar de nos conhecer. João, no capítulo 2 e no versículo 25, diz que Jesus não precisava que o informassem acerca das pessoas, porque Jesus sabia muito bem o que havia dentro de cada um. É tão interessante isto. Jesus não precisava que ninguém lhe apresentasse um currículo ou que testemunhas lhe dissessem quem cada um era. Porque Jesus sabia muito bem o que cada um é. Deixa-me fazer uma pergunta. Se toda a gente souber ou soubesse o que nós verdadeiramente somos, seríamos mais amados ou menos amados? A verdade é que o texto bíblico diz que Deus nos ama e continuará a amar apesar de nós, apesar de nos conhecer. E isto é tão verdade. Quantas vezes o amor entre nós esfria à medida que vamos conhecendo as pessoas que estão à nossa volta. Talvez é por isso que muitos de nós optamos por ter relacionamentos superficiais. Mas ao termos relacionamentos superficiais, nós não aprofundamos a capacidade de amar. A verdade é também esta: Deus, apesar de mim, Deus, apesar de me conhecer, Deus, apesar de saber tudo a meu respeito que vocês não sabem, Deus ama-me. E isso é absolutamente inacreditável. E deixem-me dizer, o mundo precisa disso. O mundo precisa de uma igreja madura, de cristãos maduros, não que se põem contra as pessoas, não que são agentes de crítica, de dedo apontado, mas de gente que está aberto para ouvir os outros, para conhecer os outros e para, no meio dessa realidade, sermos capazes de demonstrar que o amor de Deus flui do nosso coração. E deixe-me dizer, este amor que flui não significa necessariamente concordar ou aprovar o que cada um é, mas é amar apesar do que cada um é. Deixe-me dizer assim, nós, como cristãos, não temos o direito de escolher quem amar. Nós, como cristãos, fomos escolhidos para amar, apesar de conhecermos quem estamos a amar. E deixe-me dizer assim, o amor aprofundar-se-á e será mais significativo à medida que formos conhecendo aquilo que o outro é. Isto é verdade no casamento, isto é verdade em todo o tipo de relacionamentos. Só será verdadeiramente amor quando permanecemos na relação, quando há disposição para amar, apesar de termos conhecido aspectos que realmente não são agradáveis. E é isso que o texto diz, esta natureza, amarmos como Jesus Cristo nos amou, está intimamente relacionado com isto. Amar apesar de nos conhecer. E a verdade é esta, que no nosso meio haja relacionamentos profundos, sim, que nos exporão uns aos outros, ficaremos expostos, desnudados, mas a verdade é esta, será
que a igreja e a comunidade cristã é uma comunidade composta por gente madura que sabe acolher as pessoas apesar daquilo que elas são e aquilo que elas estão a viver e lhes revelam o amor de Deus. Essa é a minha oração, que haja em mim essa disposição, porque está em mim essa natureza, o Espírito Santo de Deus que me ama e que me leva a amar como eu sou amado. Terceiro aspecto de amar como o amor ama. O texto bíblico diz que amar é sacrificarmos-nos. Ou seja, Deus em Cristo sacrificou-se. Amar implica sacrifício. Vejam o que diz Filipenses no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim: não façam nada por ambição pessoal, está Paulo a escrever, nem por orgulho, mas com humildade. Considerem os outros superiores a vós próprios, que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu. Tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amar implica sacrifício. Aliás, há muitos autores que dizem justamente isso, e o texto bíblico diz isso. Só será verdadeiramente amor quando para amar implicar sacrificar. É muito bonito o que este texto diz. Diz que Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele esvaziou-se em sacrifício, esvaziou-se de si mesmo e veio a nós, não em forma de Deus, mas em forma humana. Ou seja, veio até nós como nós. Que coisa, este esvaziar. Mas não diz apenas isso. Diz que depois de se esvaziar de ser Deus, de se esvaziar de usar o seu poder para tudo, o que é que o texto diz? Diz que já na forma vazia de Deus, sendo homem, na forma de homem, esvaziou-se até à posição de ser servo de todos. Sacrifício. E levou o seu sacrifício ao ponto de dar a sua vida por nós e para nós. Ou seja, ele esvaziou-se da sua vida para que nós pudéssemos ter vida crendo nele. Não há amor sem sacrifício. Os pais sabem disso. Acordar à meia-noite com um bebê que chora não é agradável, mas é um sinal de amor levantarmos-nos na cama e ir até ao outro. O sacrifício, desde logo, de aceitar o outro como ele é. O sacrifício até de partilhar verdadeiramente também o que nós somos. Numa relação de amor deve haver transparência, deve haver a possibilidade de um encontro de vulnerabilidade. É um risco e é um sacrifício. E isso é muito, muito, muito importante. Sacrifício. E quando estamos a falar de sacrifício, eu lembro-me de 4 aspectos, não vou perder muito tempo com eles, mas lembrar e deixar apenas convosco 4 aspectos que envolvem verdadeiramente sacrifício. Por exemplo, quem ama tem tantas vezes que esperar. E esperar, remete-nos para o tempo. Quantas vezes o tempo corrói a capacidade de amar? Ou seja, as coisas não acontecem quando desejamos, quando esperamos, e o tempo vai corroendo a nossa capacidade de amar.
mas em sacrifício, não permitindo que o tempo opere isso nesta natureza que nos habita e que na verdade nos inunda, nos quer inundar e na verdade quer fluir da nossa vida para os outros. Quantas vezes o tempo pede de nós sacrifício. Outro aspecto, a distância, as distâncias ou as ausências. A distância e a ausência corrói também, desvanece o amor. Quantas vezes, apesar da distância, temos que ter outra vez a iniciativa, a criatividade para alimentar essa relação. É preciso sacrifício quando a distância se instala. E é bom a gente perceber isso, e é necessário entender que sacrifício faz parte do ato da doação de amor. A ingratidão, quantas vezes a ingratidão ou a indiferença das pessoas matam, aniquilam, envenenam, minimizam a nossa capacidade de amar. Mas se é a natureza de Deus que está em nós, o que podemos perceber é que o tempo não anulou a sua capacidade de amar, a distância não desvaneceu a sua capacidade de amar, a ingratidão, mesmo a minha para com Ele, e a indiferença, mesmo a minha para com Ele, não beliscou a sua capacidade de amar. E eu quero dizer-vos, é essa natureza que nos habita, portanto, que haja em nós essa disposição para que nem o tempo, nem a distância, nem a ingratidão, nem a indiferença minimizem, belisquem, comprometam a nossa capacidade de amar. Que a graça de Deus nos dê essa noção e essa realidade e que a abracemos como nossa em fé e possamos sacrificar em todo o tempo. Também outro aspecto que corrói e que exige de nós sacrifício, quando há uma troca, quando somos trocados. Tantas vezes isso acontece, ou seja, as pessoas escolhem outrem em detrimento de nós. A escolha de um objeto melhor do que aquele que tínhamos, é como se as pessoas fossem objeto. O quanto isso é doloroso, é difícil, e quantas pessoas, mesmo cristãos, ficam fechados à possibilidade de emanar das suas vidas a natureza do Pai que neles está, para ainda assim amarem, para ainda assim terem essa capacidade dada por Deus pelo seu Espírito que nos habita, para não ficarmos ancorados em experiências realmente desagradáveis, traumáticas, eu diria até, mas que o seu Espírito e a sua palavra nos possam curar e libertar, e que dessa fonte que nos habita possa continuar a jorrar o amor. Sim, é preciso sacrifício. Não é possível amar verdadeiramente se não houver sacrifício. E por fim, e estamos a terminar, amar como ama o amor, amar como Deus ama, amar como vimos Jesus amar como os filhos de Deus devem amar, tem este aspecto por fim, o quarto. Amou até ao fim. Não podemos falar de verdadeiro amor se não é amor até ao fim. É amor até ao seu limite. É amor sem desistir. Vejam o que diz João capítulo 13, versículo 1. Foi antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai. E Ele que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhes provas desse amor até ao fim. Que coisa boa! Amar até ao fim. Que cada um de nós possa ficar aberto a cada dia, porque não sabemos quando será o fim, nem do outro, nem o nosso, mas abertos a cada dia, a cada momento do dia, para esta disposição de amar até ao fim, mesmo que haja momentos em que outra vez, cá está, o tempo, a distância, a ingratidão ou a troca nos tenha magoado profundamente, nos tenha abafado profundamente, que haja em nós essa disposição para que o Espírito que nos habita, o Espírito de Deus, nos dê a capacidade, nos erga para sermos capazes de receber o seu amor até ao fim e de o revelar por intermédio da nossa vida até ao fim. Que o mundo diga, que a vossa família diga, que os vossos amigos digam, que o vosso país diga:
Vejam a forma como a Igreja é capaz de amar como Deus ama. Que se diga de nós que somos cristãos: tal pai, tais filhos. Que a graça de Deus seja convosco. Um grande beijo, um grande abraço e a minha oração por cada um de vós. Amém.